O Trilhas da Democracia dá continuidade à série especial de 4 programas sobre racismo institucional, recebendo o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, 6ª Região, Fábio Farias, e a advogada e diretora executiva da Rede Liberdade, Amarílis Costa. Em questão hoje, racismo estrutural e racismo institucional. Seja muito bem-vindo, desembargador. É um prazer recebê-lo no Trilhas da Democracia. Muito obrigado, Marco. Boa tarde, Amarílis. Prazer enorme estar aqui aprendendo com a colega de uma rede que tem um nome tão belo, Rede Liberdade, né? Eu tenho certeza que aprenderei bastante, porque eu sei que nesse debate a Amarílis tem muito mais o que expor do que eu, mas vai ser um prazer fazer esse pequeno percurso aqui, dessa conversa, desse diálogo com vocês dois. Seja muito bem-vindo, doutora Amarílis. É um prazer recebê-la no Trilhas da Democracia. O prazer é todo meu. Agradeço as boas-vindas, Marco. Queria cumprimentar também o doutor Fábio, dizer que a honra é toda minha em estar ladeada pelo doutor e a gente poder fazer um debate tão franco, tão justo e tão urgente nesse nosso momento histórico. Fico muito feliz em poder falar desses assuntos com vocês. Bom, eu começaria partindo de um princípio, né? Quer dizer, muitos e muitas daquelas que acompanham o Trilhas da Democracia na TV 247, na TVT, na Rádio Brasil de Fato, vem escutando há bastante tempo referência aos termos, aos conceitos de racismo estrutural, racismo institucional, mais recentemente racismo recreativo, né? Então, eu pediria para vocês, e de maneira nem sempre muito clara, né? Então, eu pediria para vocês, né, de maneira muito didática, né, de maneira elementar até mesmo, que definissem, né, no que consiste o racismo estrutural, no que consiste o racismo institucional, quais as relações existentes entre racismo estrutural e racismo institucional. Desembargador, a primeira palavra. Colega Amarílis, acho que é mais pertinente a essa contribuição inicial dela, e aí, com certeza, vou colaborar um pouco. Amarílis, por favor. Vamos lá. Muito obrigada, doutor Fábio, aí, pela oportunidade de ser ouvida pelo senhor. Bom, eu acho que esses temas eles são urgentes, candentes e também muito conflitantes em relação ao ponto de vista conceitual. Sendo bem objetiva, racismo estrutural ele tem 2 vertentes ou 2 vieses. Eu gosto muito de trabalhar tanto com o conceito de racismo estrutural, quanto também no debate do racismo institucional, com as elaborações acadêmicas da professora Isis Aparecida Conceição, que inclusive é professora, salvo engano, na UFBA, é uma pesquisadora ímpar, e ela traz reflexões muito importantes sobre a questão do racismo estrutural, dividindo o conceito de racismo estrutural em 2 dimensões. Uma primeira dimensão que dialoga também com as teorias do professor Milton Santos, que vai falar sobre a geografia do racismo. Portanto, a primeira dimensão do racismo estrutural tem a ver com um construto palpável, ou seja, com as coisas que a gente pode ver, tocar, enfim, vivenciar. Então, os hospitais localizados nas regiões onde o povo preto habita são mais precários, o acesso a escolas, enfim, todo tipo de serviço público tende a ser mais precarizado. E a gente percebe que a geografia do racismo e a estrutura se dá também na análise do espaço geográfico. Então, portanto, o ônibus, a linha do ônibus, as condições do carro vem melhorando à medida que esse serviço sai da periferia e adentra a região central da cidade. Então, o racismo estrutural ele tem uma dimensão palpável, que é como as estruturas que permeiam a nossa sociedade se apresentam para as pessoas racializadas e para as pessoas consideradas não racializadas. É importante a gente dizer também que as pessoas brancas são racializadas, mas a estrutura racial faz com que o indivíduo branco seja considerado um ser universal em detrimento de todos os outros.
outros. O segundo aspecto importante para a gente pensar dentro ainda do conceito de racismo estrutural é o tal construto impalpável, ou seja, aquilo que a gente não pode tocar, mas tem a ver com as estruturas. Então, o racismo estrutural, e o professor Silvio de Almeida tem um livro justamente que vai permear esse aspecto do conceito. O racismo estrutural também fala sobre como a sociedade se estrutura, como as dinâmicas sociais se estruturam e, dentro dessa dinâmica estrutural, como a racialidade é colocada. Portanto, quando a gente vai falar de racismo estrutural num âmbito mais conceitual ou mais subjetivo, a gente vai falar sobre quem são as pessoas que chefiam, coordenam e fazem a governança dos espaços, quem são as pessoas que atuam nas profissões mais penosas, mais perigosas e operacionais, e assim sucessivamente. Então, pensando no racismo estrutural, a gente tem dois vieses, um mais relacionado à geografia e às estruturas propriamente ditas, e um mais subjetivo, relacionado a como as relações sociais se estruturam, permeando a questão raça. O racismo institucional, ele deriva do conceito de racismo estrutural, uma vez que, quando a gente vai falar de racismo institucional, a gente está falando de um comportamento de uma instituição. Então, um comportamento de violência racial advindo de uma instituição, ou seja, não de um indivíduo. A professora Isis, que eu mencionei, aponta algumas coisas muito importantes dentro do conceito de racismo institucional. O primeiro deles é que, por muitas vezes, esse termo racismo institucional mascara sucessivas práticas de racismo interpessoal. Ou seja, as instituições racistas são feitas de pessoas que cometem racismo de modo reiterado. Então, dizer que o racismo institucional existe significa que as instituições praticam, no âmbito de suas atividades, inúmeras ações ou omissões de violência racial que, de forma reiterada, podem ser vistas como um comportamento institucional, portanto, racismo institucional. É importante pensar como as instituições se comportam no sentido do racismo, mas mais importante do que pautar o racismo institucional é identificar quem são as pessoas que concorrem para essas práticas. E, por último, você mencionou o racismo não recreativo, que é um conceito do professor Adilson Moreira, que tem a ver com o uso da violência racial no âmbito interpessoal, como uma forma de recreação, de piada, enfim. O racismo recreativo recentemente, inclusive, foi incorporado no entendimento de injúria qualificada por motivo racial, com a recente alteração que a gente teve na legislação antirracismo, e o racismo recreativo tem a ver com essas atitudes jocosas que fazem com que haja aí uma despersonalização ou um ataque direto à individualidade e à identidade de alguém por motivo racial. Acho que seria mais ou menos isso. Fábio, Marco, eu acho que, como eu antecipei, né, a Marilis ela conseguiu aí, num espaço de 5 minutos, né, trazer conceitos, três conceitos tão importantes, né, mas o que eu acho que esse debate, né, que nós estamos travando aqui agora, é que ele traz uma dimensão, né, que ele rompe com uma determinada cultura jurídica que nós tínhamos, e traz uma maneira diferente de pensar. No sentido que, eu acho que a Marilis ela pontua com muita precisão, de que não se tira a responsabilidade das ações interpessoais. Não se retira dela. Mas a gente não circunscreve apenas aos atos interpessoais as dinâmicas de racismo. As dinâmicas de racismo elas acontecem dentro de um cenário muito mais amplo. Não é aquela pessoa branca que ela é racista, e ela o é. Não se está tirando a responsabilidade da ação pessoal dela, mas ela se coloca dentro de uma estrutura muito mais ampla que dá apoio e justifica a atitude racista. Não é porque, por exemplo, se eu chegar para a Marilis dentro de uma relação, né, de afeto, né, que eu não tenho com ela, mas que, por exemplo, se eu tivesse e chamasse ela de neguinha, eu estaria dentro de uma relação de afeto que me permite, até independentemente de ser branca, né, dentro de uma relação de afeto. Mas quando eu estou fora dessa relação de afeto e chamo de neguinha,
eu a chamo, em primeiro lugar, para demarcar que ela não é branca, em segundo lugar, que ela é uma negra até menor, né? Porque ela não consegue nem ser negra, ela passa a ser neguinha, e coloco isso sobre isso dentro de um contexto, né? Dentro de um contexto no qual essa palavra neguinha aparece como uma palavra de inocência, como uma palavra que ela não objetiva nada disso, né, que está dito. Né? Como nós vimos, né, o nosso um ex-piloto de Fórmula 1 brasileiro, né, ao referir-se a um piloto, né, inglês, ele chama de neguinho. Mas qual é o grau de intimidade, né, que tem? E aí, quando ele vai justificar, ele chega e diz: não, aqui no nosso país, chamar de neguinho é uma situação comum e que ela não é ofensiva. Né? Ela não é ofensiva, ou seja, ele disfarça toda, né, um contexto. E o que é pior, dentro de uma estrutura, né, dentro das instituições e dentro dos espaços recreativos, para uma grande parte da população, essa expressão parece ser uma expressão desprovida de um sentido de racialização da população preta. Né? Eu estou te chamando de neguinho, né? Não porque eu tive a intenção de te diminuir. Eu estou te chamando de neguinho porque aqui entre nós, estruturalmente, institucionalmente, recreativamente, a gente pode chamar as pessoas que a gente não conhece de neguinho, e isso não tem problema, e grande parte da população absorve. Né? A perversidade dessa relação é exatamente isso. Mas eu acho que os conceitos, como a Marilis colocou aí, né, numa síntese muito grande, né, ela leva em consideração exatamente isso, ela tira isso da dinâmica interpessoal e coloca isso dentro de uma dinâmica muito mais ampla, que até justifica e dá apoio ao comportamento racista. E aí a Marilis é uma complexada, né? A Marilis é uma pessoa que não aceita, né, uma brincadeira, né? A Marilis é uma pessoa que não consegue, né, viver espontaneamente, né? A Marilis vive sempre, né, de sobressalto, ninguém pode falar nada com ela. Né? Então, todo o discurso, ele passa, toda essa relação interpessoal, ela passa a ter um amparo social, ela passa a ter um amparo, né, da forma como a gente pensa. Né? Então, eu acho que essa dimensão desses conceitos, eles são muito interessantes, porque joga, né, e eu repito, sem tirar a responsabilidade pessoal de quem o pratica, ela joga para uma estrutura social onde justifica, onde tudo isso passa a ser uma coisa natural, né? Uma coisa que não podia ser de outra forma. Fábio, Amarilis, no final de 2013, 2014, eu realizei um estágio sênior em Moçambique e tive a oportunidade, como Moçambique faz fronteira com a África do Sul, tive a oportunidade de passar 15 dias girando a África do Sul, e passei por Pretória, Joanesburgo, Durban, Cape Town, e tive a oportunidade de presenciar o que é os reflexos, né? O passado que não passa do apartheid na África do Sul. Né? Eu caminhava pelas ruas de Joanesburgo, por exemplo, e não havia um branco andando pelas ruas, né? Mas via os brancos andando dentro dos carros, né? Enquanto os negros andavam naquelas vans, que é o transporte público existente em boa parte da África do Sul. Ou seja, e no pós-apartheid, a população branca foi criando, à medida em que foi se democratizando o centro das cidades, os brancos se deslocaram para outros territórios e acabaram reconstruindo espaços, territórios brancos, né? Das elites brancas sul-africanas. Amarilis, como é que a gente pode pensar essa dimensão territorial? Você acabou também fazendo referência a Milton Santos. Como é que a dimensão do território
nos auxilia a entender a gravidade do racismo estrutural existente no Brasil? Bom, eu entendo que o território ele constitui um verdadeiro retrato do racismo no nosso país. Por quê? A territorialização do debate sobre as questões raciais nos permite entender qual é a escala de desumanização dos corpos presentes naquele território. Então, sendo bastante objetiva no raciocínio, cada território vai ter literalmente um índice de desenvolvimento humano, mas também um índice de desenvolvimento do conceito de humanidade. Desse modo, quando a gente faz a reflexão sobre quais são os acessos, quais são as estruturas, quais são as dinâmicas sociais, as relações, por exemplo, no que tange a segurança pública, no que tange as relações com as forças de Estado, né, com a polícia, por exemplo, a gente consegue entender quão humanos são considerados aqueles corpos ou não. Então, o território, a geolocalização, ela vai falar literalmente com o conceito de humanidade. Portanto, a gente pode verificar, por exemplo, que a população negra vai viver majoritariamente em regiões periféricas, regiões alagadiças, regiões que têm serviços públicos sucateados ou burocratizados no sentido da não oferta daquele atendimento, enfim, daqueles serviços de necessidade. A gente vai ver também que os corpos negros são matáveis, né? A professora Ana Flausina fala sobre os úteros descartáveis. Então, desde a concepção, desde o início da vida das pessoas negras, das pessoas racializadas, o território denota qual é a escala de humanização daquele indivíduo. E essa escala de humanização denota qual é o tipo de acesso a direitos sociais, qual é o tipo de acesso a garantias individuais que aquela pessoa terá. Então, falar de território é falar de uma dimensão muito importante. E também, Marco, como você fez uma brilhante alusão, né, ao racismo estrutural que se remoldou em Joanesburgo e como as pessoas brancas, então, privatizaram a geografia do racismo, construindo bairros brancos, espaços brancos para que continuassem vivendo dessa forma. A gente vê isso de uma maneira destacada e talvez colocada dentro de uma cadência diferente aqui no Brasil, mas de fato o que acontece. E que também gera um retrato territorial de racismo. Tem um outro ponto, como você citou, a África, e nós vivemos, né, num país diaspórico, que é importante lembrar em relação ao racismo estrutural e as formas que permeiam o racismo, que é também o tratamento que imigrantes recebem, né? Imigrantes de origem africana recebem aqui no nosso país. Então, para além da geografia do racismo ou dos territórios pensados de forma mais localizada e específica em relação ao nosso convívio e ao retrato do nosso Brasil, a gente também tem uma discussão sobre a antítese da antítese, né? O outro do outro. Então, as mulheres e homens que são imigrantes africanos recebem um tipo de tratamento também carregado e permeado pelo racismo aqui no nosso país, uma falta de acesso a direitos, uma falta de reconhecimento das suas identidades, capacidades técnicas, dinâmicas documentais, enfim. Então, tanto o racismo institucional quanto o racismo estrutural, eles se moldam de uma forma muito específica também, não só direcionado aos corpos negros, mas também aos corpos negros que são imigrantes ou refugiados aqui no nosso país. E aí, dentro desse aspecto do território, eu acho que seria importante mencionar isso também. Fábio, eu me lembro, antes de passar a palavra a você, eu me lembro de um documentário feito pela área de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, posso estar errado, sobre duas visões diferentes sobre como o imigrante é recebido no Brasil. Acompanhando um belga, não sei se vocês conhecem esse documentário, um estudante belga e um estudante angolano que vieram fazer a mesma coisa, uma pós-graduação, não é? E os relatos eram absolutamente distintos, né?
o belga elogiando a capacidade do brasileiro de ser amigo, ser receptivo, né? Evidentemente, o belga era branco, de olhos claros, né? Cabelos louros, e o angolano dizendo o contrário, que não imaginava que o Brasil fosse um país tão racista assim, e ele estava profundamente marcado pelo racismo que ele sofria no seu cotidiano. Fábio, do território físico passaria para um território institucional, que é o território da justiça, né, do poder judiciário. Como é que você avalia a democratização do acesso à justiça entendido para os negros, entendido aqui em dois sentidos? Existem pesquisas que mostram se os negros acionam menos o poder judiciário, né? No teu caso específico, na Justiça do Trabalho, existe um maior ou menor acesso à justiça em função da cor da pele? E a segunda dimensão seria em que pé anda a presença de juízes, a aprovação de juízes e até chegada à condição de desembargador na justiça em geral, se você tiver essas informações, e na justiça do trabalho em particular. Por favor, Fábio. Eu queria aproveitar um pouco, eu vou pegar carona sempre nas tuas lições, tá, Marilis? Quando você trata assim dessa questão de território, né? Eu sei que é uma temática muito, muito específica, uma linguagem, né? Uma apreensão muito específica de determinados fenômenos sociais, e aí eu não vou entrar com a profundidade que você trabalhou, mas eu gostaria de pensar as próprias trajetórias dos indivíduos negros nesses territórios, né? Aí em São Paulo talvez seja um pouco diferente, né? O Marco ele tem uma trajetória que ele começa no Rio de Janeiro, né? Mas quando a gente pega assim uma pessoa com a minha trajetória, eu sou uma pessoa que fui de classe média baixa, né? Meu pai era um trabalhador classe média baixa, e que isso aqui no estado de Pernambuco já é uma grande vantagem, né? Por quê? Porque meu pai me possibilitou, desde muito cedo, quarta série primária, a entrar numa escola privada. Gente, uma vez eu fiz um levantamento na minha história de vida, tá? Na minha história de vida, dos 10 anos de idade até os 55 anos de idade. Eu não contei 20 pessoas em posição de relevo. Professores, estudantes da escola particular, 20 pessoas negras em situação de relevo. Professores, estudantes de escola particular. Eu fui operário, né? E a grande parte, eu fui de um setor onde eu era mais um técnico mais especializado, e os negros éramos a esmagadora minoria, certo? Enquanto os negros eram a esmagadora maioria nos trabalhos braçais, como, por exemplo, levar dormente de trem, levar trilho, carregar pedra. Nas posições de engenharia, praticamente não me lembro de um único negro na empresa que eu trabalhei, certo? Não me lembro de nenhum único negro. Então, você vê assim, essa dimensão da territorialidade aí que a Marilis aponta, ela invade, inclusive, as nossas trajetórias individuais, né? De não encontrarmos com pessoas negras nos espaços onde nós estamos, onde nós ocupamos. Aqui no estado de Pernambuco, somos hoje, na Justiça do Trabalho, aproximadamente 150 juízes. Não somos 5 juízes negros. Nós não temos 5 juízes negros. E digo a vocês que a Justiça do Trabalho é uma justiça bastante permeável, né, a essas populações, porque, por exemplo, quase a metade das juízas e dos cargos de diretores aqui no Tribunal do Trabalho, ou mais da metade, são de mulheres, né? São mulheres. No entanto, quando você vai pensar a população negra aqui dentro,
né? Nós somos muito pouco também nos cargos de direção, porque eu ocupo um cargo por concurso público, né? Mas na hora da escolha, a população negra, mesmo dentro de uma quantidade muito pequena que somos, hoje eu sou corregedor, né? Mas assim, os cargos comissionados, mesmo existindo pouquíssimos negros sendo servidores aqui, nós temos muito menos ainda nos cargos de direção. Uma vez eu participei de um debate no Ministério Público do Trabalho, certo? Onde se falava muito da ausência, né, da população negra, né, nos espaços de direção da institucionalidade do Estado brasileiro. E aí eu perguntei quantos negros nós temos aqui no Ministério Público do Trabalho. Não tínhamos nenhum em cargos de direção. Naquele tempo em que houve um debate, né, no qual o presidente, né, que foi encaminhado por aquelas vias não tão, né, democráticas, né, com o afastamento da presidente Dilma, falou-se que o presidente que tomou posse nomeou apenas ministros homens e brancos. E só por curiosidade eu resolvi investigar o secretariado de todos os estados do Brasil. De todos, certo? Para vocês terem uma ideia, na Bahia, nós tínhamos apenas 3 pessoas negras. No Maranhão, era do Partido do Partido dos Trabalhadores. No Maranhão, do PCdoB, nós tínhamos 5 pessoas negras. Certo? Aqui no estado de Pernambuco, nós não tínhamos nenhuma pessoa negra, nós tínhamos apenas 2 mulheres, uma delas ocupando a Secretaria da Mulher. Quando a gente fala, por exemplo, na ocupação de cargos, né, é aquela história, você ri para não chorar. Qual é o espaço do negro, por exemplo, na alta administração brasileira? Hoje nós temos o Silvio de Almeida no Ministério dos Direitos Humanos. Mas até pouco tempo o negro ele ocupava o Ministério do Esporte ou da Cultura. Certo? Ou da cultura. E eu não estou dizendo que são ministérios menores ou que são ministérios menos importantes, mas era como se você tivesse uma guetificação, você tem um gueto. O povo negro, ele ocupa esporte e cultura. O povo negro não ocupa educação, o povo negro não ocupa planejamento, o povo negro não... Agora mesmo, recentemente, nós tivemos praticamente a primeira pessoa na diretoria do Banco Central da população negra nesse Brasil. Né, da população negra. Então, aqui, né, em termos de acesso, nós não temos nenhum tipo de marcador de acesso das pessoas que procuram o serviço, né, do Poder Judiciário Trabalhista, mas é como a Marilis colocou, a nossa justiça do trabalho é a justiça do desempregado, né, a justiça do desempregado, certo? Então, a nossa população, ela também é estratificada, a população que procura esse serviço. Se você pega uma reclamação trabalhista de bancário, né, você até uma determinada data, o que é mais interessante, né, a cor do bancário está começando a mudar, eu comecei a perceber. Por quê? Porque o bancário passou a ganhar muito menos, certo? Passou a ganhar muito menos, especialmente nos bancos privados. A cor do bancário começou a mudar um pouco. Eu estava vendo aqui a diretoria do nosso sindicato dos bancários em Pernambuco, uma grande parte deles são pessoas ou pardas ou pretas. Certo? Pessoas pardas ou pretas, mas também acompanhou a queda salarial, a queda da importância, o alto índice de desemprego, né, da população bancária. Então, toda essa questão, né, que a Marilis colocou aí, ela acontece aqui na Justiça do Trabalho, não só do ponto de vista dos nossos servidores e juízes, como do ponto de vista da nossa clientela. Né? O povo que chega de ônibus é o povo negro, né, primordialmente, o povo que não recebe nada, né, não recebe nada em termos de indenizações, porque tem os piores empregos nas piores empresas, é o povo negro. Né? Então, aqui na Justiça do Trabalho, a gente repete a tragédia nacional, né, que nós observamos no nosso dia a dia. Então, Fábio, só para tirar uma dúvida, então, à medida em que não existe nenhum tipo de marcador
no momento da procura pela Justiça do Trabalho, identificando, né, esse sujeito como negro, branco, nós nunca poderemos fazer uma pesquisa para saber, por exemplo, o nível de acesso, de busca, né, que expressa a democratização do acesso à justiça, fazendo uma comparação entre a justiça racial, a justiça civil. Não, a partir do recorte racial, de forma alguma, nem a partir do recorte das populações LGBT. Né? Então, assim, você consegue separar, né, a divisão biológica sexual, não é porque a esmagadora maioria da população, né, ela é identificada pelos nomes. Né? A gente sabe que a Marilis, né, a probabilidade de ser uma mulher é muito grande e Marco, a probabilidade de ser um homem é muito grande. Né? Mas mesmo marcadores como esse nós não temos. E só recentemente, por exemplo, essa semana, eu respondi à nossa pesquisa, né, de identificação étnico-racial aqui na Justiça do Trabalho. É a segunda ou terceira vez que é feito, mas também uma movimentação muito recente, de menos de 10 anos. Né? Nós somos hoje aí, eu acho que somos 2%, né, dos magistrados no país. Né? Eu estava procurando no texto que eu escrevi aqui, mas eu não achei. Se eu achar no texto aqui, eu vou dizer o percentual exato da população negra que ocupa o cargo de juízes e juízas. Amarilis, eu vou narrar um caso, encarem como ficcional, né? E gostaria de ouvi-la, ouvir o Fábio, sobre se tal caso consiste ou não num caso típico de racismo institucional. E caso consista, qual é o caminho para essa pessoa ficcional que se sentiu atingida, prejudicada, né, por esse fato que eu vou narrar ficcionalmente, volto a dizer, qual o caminho para que seja feita uma reparação do dano sofrido. Então, o caso que eu passo a narrar é o seguinte: uma instituição de ensino superior, pública, federal, abriu um processo seletivo para professor de uma disciplina na área de educação étnico-racial. Se constituiu uma comissão de análise responsável por selecionar, né, o futuro professor que passaria a assumir essa disciplina. Essa comissão, formada por professores negros, especialistas na temática, seleciona um candidato, que é um candidato negro de um país africano, né? E quando esse resultado, né, dessa comissão vai para as instâncias superiores, a comissão é desautorizada, o processo é anulado, dá-se início a uma outra seleção, com uma outra comissão, que tem como resultado final a escolha, a seleção de um candidato branco. Esse caso ficcional, volto a dizer, consiste em um exemplo de racismo institucional. Por favor, Amarilis. Sem dúvida. Assim, né, a gente tem algumas questões para permear sobre esse caso, sobre o cenário de relações de trabalho digno e racialidade. Nesse caso em específico, a gente tem, primeiro, né, e que a gente pode identificar sobre comportamento institucional, uma manobra institucional, uma manobra administrativa realizada com o intuito de afastar do cargo de gestão, do cargo do professorado, né, do cargo ali do docente, essa pessoa negra. Então, acho que a primeira situação de que devemos refletir trata-se de uma ação e não de uma omissão. Então, essa instituição, né, fictícia, ela ativamente concorre para que a pessoa negra
seja desclassificada, seja desconstituída da possibilidade de assumir aquele cargo. Num segundo ponto também, a gente tem algumas omissões que concorrem para nós falarmos de racismo institucional. A primeira omissão que nós temos é que a questão da racialidade simplesmente não é tratada. Então, passa-se a partir da premissa de que o processo seletivo está desconstituído do tema racial. Muitas vezes, né, o silêncio e a omissão dos fatos, a falta de análise sobre a questão da racialidade faz com que permeie, faz com que possa permear ali uma atmosfera de lisura do processo e de afastamento. Quase como se nós não falamos sobre a raça das pessoas envolvidas, o racismo logo não existirá. Isso não existe, né? Então, a gente, nesse caso em específico, eu apontaria de início, primeiro, uma ação, essa ação direta de desconstituir ali a capacidade de assunção do cargo técnico por parte do candidato, e a omissão no sentido de não entender nesse processo seletivo a pauta racial como uma centralidade do que deve ser feito no debate, inclusive numa universidade pública, né? A gente sabe que as universidades públicas, elas são um espelho aí de uma experiência democrática, e que a construção das relações dentro da universidade refletem, inclusive enquanto serviço público, no panorama social. A gente sabe que as universidades federais, elas são aí uma luta e uma resistência para a manutenção de um acesso à educação que seja direcionado às populações menos abastadas do nosso país, maiormente a população negra, que é quem mais tem dificuldade de acesso ao ensino público e gratuito de qualidade. Então, nesse sentido, creio eu que seja possível, sim, falar sobre racismo institucional, dadas essas duas condutas. De plano, já aponto também a dificuldade de aferição desse tipo de conduta em relação à pauta racial, a dificuldade do processamento e do entendimento desse tipo de conduta como uma conduta motivada pela questão racial, e também sobre a falta, inclusive, que a gente tem de método, de jurisprudência para a construção desse debate, que é de uma relação laboral, mas é de uma relação laboral de serviços públicos, e tem também ali permeado outros detalhes e outras questões que afetam diretamente, né, a interpretação, o olhar e o resultado dessa possível vítima de violência racial, desse caso hipotético narrado. Gostaria de ouvir Fábio, mas depois gostaria de ouvi-la de novo, Amarília, sobre a possibilidade de algum tipo de ação de reparação dos danos sofridos pelos envolvidos nesse caso ficcional. Por favor, Fábio. Eu acho que na partezinha final aí de Amarílis, ela coloca uma questão, né, uma situação que é importante, né, que é a complexidade de você identificar. Mas, obviamente, né, que ninguém comete crime à luz do dia. Ninguém comete um ato indigno, né, em praça pública, né, e ninguém se assume racista, né? Aquela famosa pesquisa brasileira, aonde, né, todo mundo sabe que no Brasil tem racismo, só que ninguém é racista aqui no Brasil, né? Então, essa questão, para mim, ela tem essa questão na forma como você põe, Marcos. Ela tem uma questão que é fundamental, que, na verdade, precisa ser perguntado e precisa ser investigado para que se possa exatamente tentar atingir a complexidade que o Amarílis colocou. É perguntar, é a própria instituição se perguntar: existiu neste evento uma situação onde o fator raça foi definidor para a concretização da decisão? Porque quando a gente escapa dessa... Porque, assim, qualquer instituição que reprove Marcos num exame vai dizer que Marcos ele não sabia, né, a diferença entre as teorias de Marx e Durkheim.
Ele vai dizer isso. Ele não vai dizer que Marco não foi aprovado porque Marco é pardo, porque Marco é homem, né? Ele não vai dizer isso, né? Agora, a questão é... Vai recorrer a uma questão de mérito, né? Exatamente. Ele vai dizer que Marco não tem a qualificação para ser, né? E não vai fazer a pergunta que eu acho que é a pergunta que explicita o racismo institucional, né? O fator raça estava presente neste processo concreto? Vamos fazer uma investigação aprofundada sobre o que levou efetivamente aqui, como você disse, um concurso que aconteceu de uma forma, com ou sem explicações técnicas, ele é anulado, e aquela pessoa que passou, certo? Ela passa a ser a pessoa desqualificada para aquele cargo, né? Você tentar apreender a situação na complexidade que a situação merece, porque, me perdoe, se você passa num concurso público, certo? E uma semana depois você faz aquele mesmo concurso, a probabilidade é que você passe. A probabilidade é que você passe, né? E que, inclusive, que você passe em primeiro lugar, se mantidos os mesmos critérios de avaliação. Então, quando você não passa, então alguma coisa aconteceu, mudou a banca passou a ter uma outra compreensão, né? Ou a banca passou a ser composta de outras pessoas, aconteceu alguma coisa nesse espaço de tempo que precisa ser explicado, né? Porque, veja só, tecnicamente, me perdoe, né? Você numa semana não é conhecedor de uma matéria e 5 dias depois você é desconhecedor dessa matéria. Então, você precisa fazer a averiguação, inclusive na forma como você pôs o caso, você também tem que fazer uma averiguação a partir do recorte de raça. Por exemplo, se fosse a colega Amarilis e eu, você teria que fazer uma investigação a partir do recorte de gênero. Você teria que pôr a questão de gênero. Como é que a Amarilis é primeiro lugar numa semana e na outra semana ela já não é qualificada para aquele cargo? Você tem que fazer uma avaliação. E é essa complexidade, é você se perguntar, né, por esses processos, como esses processos se materializam, que levam à necessidade de uma investigação mais aprofundada, que saia do raso. O que é o raso? Não, a Marilis, ela não tem qualificação porque ela não sabia tal conceito de direito do trabalho. Pô, mas semana passada ela entrou em primeiro lugar. Não era, sabe? Será que ela desaprendeu o direito, né, em tão pouco tempo? Né? Então, você precisa, em situações delicadas como essa, em situações delicadas, diga-se, né, em situações agressivas como essa, né, você precisa fazer uma investigação mais aprofundada para trazer a complexidade. Né? Por quê? Porque não é só o aspecto técnico que pode justificar que uma pessoa ela deixa de ser bem qualificada e passa a ser má qualificada num espaço tão curto de tempo. Né? Então, o racismo institucional, na minha percepção, ele surge quando ou o racismo ou a discriminação de gênero ou a LGBTQI-fobia, ela surge quando você não questiona que este fato pode ter sido definidor na avaliação. Certo? Este fato, veja só, essa altura do campeonato, eu não vou dizer nem que ele foi. Eu vou dizer que o racismo institucional surge quando você descarta a possibilidade de que isso tenha acontecido, quando a gente sabe que essa dimensão ela acontece a todo instante. A todo instante nós estamos sendo capturados pelos olhares das outras pessoas. Né? A todo instante. Então, quando alguém olha, né, eu já fui impedido de entrar num determinado lugar. Eu já fui impedido, certo? E aí? E quando você chega e diz, não, isso daí é porque você é complexado, você joga sobre mim a responsabilidade de comprovar uma coisa, quando, na verdade, nós sabemos que a sociedade impede o povo negro de entrar em alguns espaços. A gente sabe que a sociedade impede que os gays entrem em alguns espaços. A gente sabe que a sociedade impede
que a população de religiosidade de matriz africana ocupa em determinados espaços. A gente sabe disso. Sim. Sabe? Então, quando as coisas elas mudam de uma hora para outra e a gente não leva isso em consideração, é porque a gente entra num discurso tranquilo e fácil de dizer, não, na nossa instituição nunca vai acontecer racismo, na nossa instituição nunca vai acontecer preconceito de gênero, aqui nunca vai acontecer um preconceito contra lésbicas, contra gays, nunca vai acontecer. É isso que a gente está dizendo. Por quê? Porque na nossa instituição os critérios são sempre técnicos. Né? Tudo aqui é muito técnico, tudo aqui é muito aséptico, tudo é muito limpo. E, na verdade, as coisas não são assim. Né? Só para concluir, né? Você pega, por exemplo, né? Eu tenho um colega meu que ele dizia a rede, né? Que você participa de uma rede, né? de conhecimentos. Né? Eu tenho 4 filhos, gente. Eu sou pai há 30 anos, sem brincadeira nenhuma. Eu nunca vi uma professora negra na escola dos meus filhos. Por quê? Porque as professoras que são brancas conhecem professores, os diretores que são brancos conhecem apenas a população branca e as indicações, né, elas acontecem ali e você vai me dizer que isso não é um fenômeno de racismo, né? Sabe? Os professores gays que eu conheço é uma coisa incrível, gente. Os professores gays que eu conheci nas escolas, todos ensinavam artes. É como eu falei, existe o espaço do negro no Ministério dos Esportes, no Ministério da Cultura. O espaço do gay na escola é ensinar artes, sabe? Então, a gente sabe que a nossa sociedade constitui guetos. E é exatamente quando a negação que se faz constantemente de que esse é um critério avaliador, sabe? Se faz constante, sempre se nega. A Marilis não vai ser avaliada porque ela é mulher negra. Ela vai ser avaliada porque ela é mulher negra, porque não tem como ela ser outra coisa. Quando eu olho para esse vídeo, eu estou vendo uma mulher negra. Então, ela vai ser avaliada por isso também. Então, quando você nega isso, você está fazendo o mais absoluto racismo institucional, sabe? Com a maior tranquilidade do mundo e o que é pior, me culpabilizando, dizendo que eu é que sou complexado. Me permitam acrescentar um novo elemento para tornar essa discussão, essa reflexão que é complexa, ainda mais complexa. Não sei se foi o ministro Flávio Dino que disse, quando falava das conspirações que levaram ao 8 de janeiro, né, de que os golpistas não deixam, quem conspira não deixa digital, né? Pelo contrário, né? E me parece que algo muito parecido acontece nas práticas de racismo institucional, né? Quer dizer, não deixam digitais, não deixam pegadas, né? Porém, imaginemos, né, ainda nesse caso ficcional, que tenha sido convocada, formada uma comissão de sindicância para analisar essa situação, e a comissão de sindicância, com muitos dedos, né, com muita preocupação, afinal de contas, está lidando com colegas, né, conclui e recomenda que esse departamento, né, tenha uma preocupação maior com a existência de racismo institucional. Amarilis, essa seria uma digital deixada, né, digamos, na cena do crime? Com toda certeza. Sabe, Marco, eu fiquei pensando aqui nesse exercício que você nos propôs com a descrição de um caso hipotético que tem tantos detalhes. E, primeiro, né, quando você me perguntou no bloco anterior sobre as possibilidades jurídicas ou a forma de processamento desse caso, eu acho que a primeira digital que a gente tem é o fato de as regras do jogo mudarem assim que esse candidato é identificado. Então, quando nós percebemos quem ganha o jogo, nós modificamos a linha de chegada e a característica do troféu. Eu acho que essa é a primeira digital.
Então, quando você identifica que a pessoa ingressante no cargo, né, na função, no exercício do cargo público, é um homem negro, salvo engano, você mencionou, seria uma pessoa, inclusive, imigrante, você tem ali até uma possibilidade de um racismo imbricado numa xenofobia. Porque há, portanto, a modificação dos parâmetros e das condições do certame, que tem que ser isonômico, que as regras têm que estar previamente delineadas, que o edital desse concurso ele faz, né, lei entre as partes e indica quais são ali as etapas a serem vencidas em relação à construção desse rito de ingresso na universidade, na qualidade de docente. Então, a gente tem, sim, aí uma primeira digital, que é identificamos quem ganhou o jogo, vamos mudar as regras. E aí, no segundo aspecto, pensando mais o direito sancionatório, o direito administrativo, se a comissão sindicante analisou os fatos e pôde inferir que houve ali uma diferença de tratamento em razão da questão racial, e de posse dessas informações indica ou recomenda que a universidade paute internamente as questões relacionadas a racismo institucional, a gente tem sim um elemento muito importante e muito consistente para que esse indivíduo, no âmbito das suas prerrogativas, né, enquanto pessoa ofendida, vá buscar os seus direitos em relação a um caso de racismo. É importante a gente mencionar que o racismo é um crime tipificado na nossa Constituição, porque, né, no momento da Assembleia Constituinte, todo o trabalho histórico de décadas do movimento negro, entendeu-se que o racismo deveria ser um mal social a ser combatido já de plano na Carta Magna, mas o que tipifica, o que criminaliza o racismo é a Lei 7.716 de 89, que é a nossa Lei CAO. A Lei CAO, ela tem uma base casuística, ou seja, ela vai delimitar, principalmente ali no seu artigo 20, quais são os casos, quais são as ações, as atitudes que configuram racismo. Então, impedir que alguém ingresse no elevador, impedir que a pessoa entre em cargo público, em emprego, em empresa privada, enfim, existe ali um rol de situações que estão apontadas como racismo. Então, a gente já tem, inclusive, essa possibilidade de tipificar essa conduta na inteligência da Lei CAO. Mas, para além disso, o que é importante repisar sobre o nosso papo lá do início é que as instituições, elas não são processadas por racismo. Se nós formos pensar que o racismo ele é uma ação casuística interpessoal, são indivíduos que concorrem para essa prática. Então, é importante também na resolução desse caso, no processamento desse caso hipotético, pensar na identificação de quem foram os autores das ações e omissões que concorreram para o resultado da exclusão desse candidato negro. Porque, nesse sentido, a legislação aí sim vai alcançar a conduta desses indivíduos. O racismo institucional ele é um conceito, sem dúvida, muito importante, assim como o racismo estrutural. Mas nós não podemos identificar e responsabilizar os construtos palpáveis, ou seja, as paredes de uma instituição, e nem o nome dessa instituição. O que a gente pode fazer é identificar no âmbito interpessoal quem foram os autores das violências raciais e, nos termos da lei, fazer com que haja o devido processo legal e para posterior responsabilização de quem quer que seja. Então, acho que esse seria mais ou menos a linha e o fio condutor do ponto de vista do raciocínio jurídico da condução de um caso como esse. Fábio? Vou divergir de Amarilis pela primeira vez aqui, Amarilis. Quando você tem uma comissão de sindicância da própria instituição que identifica, né, possibilidades do racismo, né, eu acho que a gente não está à frente de digital, não, Amarilis. A gente está na frente de DNA, sabe? Que é muito mais seguro do que uma digital, sabe? Eu acho que a gente tá diante de DNA. Eu acho que quando a gente começa, né,
como eu falei aí, para mim essa é uma questão fundamental. Quando a gente começa dizendo que não existe racismo, você pode ter certeza que as coisas já estão mal. E quando uma comissão da própria instituição, né, certo? Ela identifica elementos, né, de discriminação, aí, veja só, aí no caso aí narrado, você não pode ter dúvidas. Houve um flagrante prejuízo para esse colega, para essa pessoa, né, que você elencou aí dentro dessa sua imaginação, certo? Dentro desse caso que você identificou como um caso hipotético, houve um flagrante movimento de exclusão de uma pessoa, né, de uma pessoa preta, de um espaço, né, que ele era merecedor, porque no primeiro momento ele foi aprovado nessa atividade, certo? E se aconteceu alguma questão formal, né, essa questão formal era para ter sido verificada em momentos muito anteriores. Como a Marilis disse, né, agora há pouco, né, depois que você vê a pessoa, é que você descobre os problemas, é uma coisa muito estranha. Eu fiz concurso na área jurídica, e as 2 primeiras fases, elas são fases onde não se identifica o candidato, certo? A terceira fase é a fase onde você aparece, né, para os candidatos. Então, veja só, às vezes fica muito difícil de você engolir, né, que determinadas pessoas que são reprovadas quando elas aparecem, né, quando você consegue vê-la, né, e quando você consegue identificar que aquela pessoa não combina com aquela imagem que você entende que é merecedor daquele posto, né? Sabe? Você captura. Então, veja só, a Marilis, me perdoe, não é digital, não, é DNA para mim, certo? O pai é aquele rapaz mesmo, sabe? Não tem como ele negar, é 99,99% de chance. Viu? Nós estamos chegando ao fim do Trilha da Democracia. Eu pediria, então, a Marilis, primeiro, Fábio, que se despedissem com uma mensagem, né, aos nossos ouvintes e espectadores. Por favor, Marilis. Gostaria de agradecer todas as pessoas que nos assistem, não só pela oportunidade de falar, mas principalmente pela oportunidade de ser ouvida. Para uma mulher negra, isso é muito importante. E dizer que a Rede Liberdade é um espaço, é um hub de ideias jurídicas que atua em casos emblemáticos na defesa dos direitos humanos e está intransigentemente com os pés fincados no combate ao racismo. Desembargador? Obrigado, Marco. Obrigado, Amarilis. Pô, aprendi muito com você. Viu? Sensacional essa interação. Fico muito feliz, né, que a tecnologia possibilite, né, a termos um mecanismo, né, de comunicação, de chegarmos a tantas pessoas que com certeza não alcançaríamos, né, não teríamos chances, né, inclusive daqueles que não gostam do que a gente fala. Então, não teríamos chance nenhuma de entrar em contato. Agradeço profundamente a você, Marco, por possibilitar, né, esse espaço de diálogo, e sempre que precisar, né, pode contar conosco aí, vamos estar sempre juntos. Mais uma vez, muito obrigado, desembargador Fábio, doutora Marilis. Na próxima semana, nós chegaremos ao terceiro episódio, no momento que passa aqui um avião com anúncio de um circo aqui na cidade do Recife, já passou, mas na próxima semana nós daremos continuidade a essa série especial sobre racismo institucional, debatendo racismo institucional nas universidades, com o professor Henrique Cunha, da Universidade Federal do Ceará, e a professora Elizabeth Pinto, da Universidade Federal da Bahia. Até lá, um grande abraço, Fábio, um grande abraço a Marilis, um grande abraço a todas as pessoas que nos acompanharam até agora.